Shalom, tudo bem com vocês? Aqui Francisco Júnior, Jesus Church. Hoje iremos falar sobre o estudo do BCV, do nosso bloco de construção de vida. O tema hoje é Restaurando a Liderança com Yahvé. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia fala em Gênesis 3:8 que o homem se escondeu do Senhor quando o Senhor passava na viração do dia pelo jardim. Queridos, se nós hoje formos olhar esse texto para o nosso contexto atual, nós vamos ver que a Bíblia e muitos pregadores, muitos estudiosos, eles vão falar sobre pecado, sobre queda do homem, sobre vários temas relacionados ao erro de Adão, ao erro que Adão cometeu com Eva ao dar ouvidos à serpente e comer do fruto proibido. Não é verdade? Se a gente fizer uma busca rápida aí no Google, eu tenho certeza que vários temas com várias coisas, vários estudos vão aparecer para você aí na tela do seu celular ou do seu computador. Porque o Google ele mostra de tudo. Mas eu busquei e eu não encontrei uma palavra relacionada a Gênesis 3:8 que venha advertir a liderança, que venha falar sobre liderança dentro desse contexto do pecado ou do erro ou do errar o caminho, que é o que a palavra no seu significado, na raiz da sua palavra, na raiz do seu significado quer dizer pecado, quer dizer errar o caminho. Adão e Eva, eles estavam em um caminho e, dado momento, deram ouvido, a mulher deu ouvidos à serpente, o homem deu ouvidos à mulher e acabaram os dois errando o caminho através de um que já tinha errado o seu caminho lá no céu, não é verdade? Eu vou ler o texto de Gênesis 3:8 para você entender um pouco, porque nós precisamos nessa noite, eu não sei se é de noite ou se de dia, mas nesse momento nós temos que olhar com os nossos, a nossa ótica espiritual de liderança está ativa para que a gente possa entender. Eu quero que antes de mais nada você entenda que esse canal aqui ele foi criado para você líder, para você pastor que não está conseguindo desenvolver seu ministério, para você que quer alavancar o seu ministério. Eu estou realizando um treinamento chamado Treinamento Modelo Apostólico de Crescimento no nosso canal no YouTube, @Modelo Apostólico 12. Você vai encontrar uma playlist com o nome Treinamento Apostólico. Lá nós já temos 10 aulas gravadas e ainda vamos gravar mais, eu acho que mais 18 aulas. Mas se você já quiser ir acompanhando as aulas que estão prontas, estão todas lá gravadas no nosso Modelo Apostólico dos 12 no YouTube, tá bom? E também no nosso Instagram, @Modelo Apostólico 12, também tem ministração lá nos rios sobre o treinamento apostólico dos 12 que nós estamos realizando. Se você é daqui da região de Salvador, da região de Simões Filho e é da região metropolitana e está assistindo a gente pela primeira vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu gostaria de mandar um abraço especial para o pessoal de Recife, que tem acompanhado muito o nosso canal, e também para o pessoal aqui da minha cidade, que é Simões Filho. Um beijo para vocês, tá bom? Mas, sem mais enrolação, vamos para o tema da nossa ministração, que é um estudo do nosso BCV dessa semana, que é o nosso bloco de construção de vida, um pequeno grupo de estudo semanal que nós realizamos para que você possa ouvir a palavra de Deus, tá bom? A Bíblia vai dizer assim em Gênesis 3:8: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Bom, então, como eu falei, hoje nós poderíamos estar falando sobre pecado, sobre erro e sobre a nossa ótica de acusação, de juiz, cravar algumas coisas de Adão e de Eva. Mas eu queria, antes de tudo,
falar para você líder de pequeno grupo, para você líder de igreja, para você pastor. Eu não quero de forma alguma mandar na liturgia do seu culto, mandar na liturgia da sua igreja, mas olha só, algumas coisas que fazem com que os líderes eles venham a errar o caminho. Eu não falo pecar porque pecado é uma palavra muito forte. Eu não quero massagear a palavra pecado e nem distorcer a palavra pecado, mas eu quero te mostrar que algumas coisas que nós vamos cometendo no nosso dia a dia fazem com que nós que nós possamos ir a desviar o nosso caminho, a errar o caminho que Deus tem traçado para as nossas vidas, tá bom? Olha, a primeira coisa é você não ter mais tempo para Deus. Eu sei que essa correria do dia a dia, em busca do pão nosso, ela tira o nosso foco da presença do Senhor, tira o nosso foco da nossa liderança. E ela tira o foco do líder quando ele começa a dar prioridade às suas necessidades. A Bíblia diz em Mateus 6,33 que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a falta de tempo com Deus faz com que você venha a errar o caminho. Outra coisa, você perder a sua referência. A sua referência é Deus, e você não pode estar dando ouvidos a qualquer pessoa, a qualquer coisa que você vê na sua frente, porque você vai perder a sua referência. A terceira coisa é não oramos mais. Lembra que nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, Deus fala assim: onde estás? Para Adão? Pois é, amados, é a falta de oração. Deus está perguntando para você onde é que você está nesse momento, que você não está buscando a presença dele, não está orando para o seu Deus. E outra coisa, como eu já falei no início, é colocar nossas prioridades em primeiro lugar. Então, essas coisas fazem que nós comecemos a trilhar o caminho errado, a desviar o nosso propósito, tá bom? Essas coisas fazem, aos poucos a gente vai deixando de fazer, vai fazendo aqui, vai fazendo ali, e sem perceber a gente já está errando o caminho. Mas quando nós erramos o caminho, quando nós erramos o alvo, nós queremos sempre usar as nossas habilidades. Olha só o que a palavra diz em Gênesis 3:7, um versículo antes de Deus estar passeando no jardim. Olha só: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, amados, quando nós começamos a errar o nosso alvo, a primeira coisa que nós queremos fazer é usar as nossas habilidades, o nosso conhecimento, a nossa estratégia, a nossa vontade acima da vontade de Deus. Nós colocamos a nossa habilidade, como Adão fez ali na palavra em Gênesis 3:7. E o que foi que ele fez? Ele foi fazer algo para cobrir o seu erro, para cobrir o seu pecado, para desviar o seu caminho. Ele foi fazer algo para ele. Então ele foi usar a habilidade que ele tinha para poder se cobrir. O líder que sempre tenta realizar a obra de Deus com as próprias habilidades acaba errando e trazendo fardo pesado aos seus liderados. Querido, quando o líder ele começa a esquecer a estratégia de Deus, a estratégia da igreja, a estratégia que o seu líder, a sua cobertura lhe ordenou, e você começa a fazer pela sua própria vontade, pela sua própria habilidade, você vai trazer fardo pesado para a sua vida. Se você for ler Gênesis 3:14 até o 24, você vai ver o fardo que Adão, com o seu desvio de caminho, levou para Eva e para toda uma geração que iria nascer mais à frente. Você vai ver Deus designando coisas para cada um, para a mulher, para o homem e para a serpente. Então, quando o líder ele começa a trazer
as suas habilidades para dentro do seu grupo, para dentro da sua equipe, ele traz fardo pesado para os seus liderados. Outra coisa, quando erramos o alvo, fechamos o ciclo do erro. Então, se você está desviado do caminho, está errando o caminho, e muitas vezes nós fazemos isso. Olha só, a Bíblia diz em Gênesis 3:8 que Adão e sua mulher se esconderam do Senhor Deus por entre as árvores. Queridos, a palavra árvore no sentido físico quer dizer aquilo que dá fruto, não é verdade? Mas na raiz da palavra hebraica, que é achar em hebraico quer dizer árvore, o significado dela é fechar. Se você vê uma plantação de várias árvores, a gente diz que é uma mata fechada, não é verdade? Então, o sentido espiritual da árvore ali no jardim era fechar, era proteger. Então, Adão e Eva, o que foi que fizeram? Quando ouviram a voz do seu Deus, se fecharam por entre as árvores e foram tentar esconder o seu pecado, o seu erro, o seu desvio de conduta. O líder que faz isso, ele começa a fechar o ciclo. Tem líderes que erram o caminho, começam, como eu falei no início aqui, tentando colocar as habilidades dele na sua equipe. Aí ele percebe o erro e ele começa a tentar fechar o ciclo de erro. O que é que ele faz? Ele não discipula mais, ele não liga mais, ele não fala no grupo de célula, não fala no grupo do BCV, não fala no grupo do pequeno grupo. O grupo que eu me refiro é o grupo de mensagem, é o grupo que muita gente usa aí, esses apps de mensagem, não é verdade? Cria um grupo e às vezes cria um grupo e deixa lá os seus discípulos. Não consolidam a vida dos discípulos, não vão em busca dos perdidos que saíram da célula, saíram do BCV, simplesmente fecham o ciclo. O ciclo está se fechando e Deus está perguntando: por que você está se fechando? Eu vi o seu erro, eu sei que você está desviando o caminho, mas eu tenho uma solução para você. Deus está procurando. Onde é que você está? Deus está te procurando novamente, para que você possa vir a exercer o seu chamado e não paralisar a obra, tá bom? Outra coisa, quando nós erramos o alvo, nós muitas vezes queremos transferir a nossa responsabilidade. Gênesis 3:12 diz assim, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, Adão, ele buscou na sua liderança um culpado para ele se desviar, para ele errar o alvo, para ele errar o caminho. Então, o líder que ele não está preparado para receber tamanha responsabilidade de liderar pessoas das mais variadas personalidades, sempre irá passar adiante a sua responsabilidade. Existem líderes formados que estão passando por dificuldades nos seus pequenos grupos, nos seus BCVs e nas suas células, por não ter a habilidade de lidar com personalidades. Existem discípulos e discípulas de todas as personalidades dentro dos pequenos grupos e dentro das igrejas. E o líder saber lidar com esse tipo de personalidade, com esse tipo de dificuldade, é uma habilidade imprescindível. O líder ele tem que estar preparado para isso tudo, para não transferir a sua responsabilidade, como Adão repassou, transferiu. Ele disse: não, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que tu me deste, foi ela quem me deu do fruto. Não, amado, você tem que ser um líder responsável, você tem que ser um líder capaz de resolver essas situações e tocar, continuar a crescer em espírito, em verdade, dentro da capacidade que Deus vai colocar sobre você, tá bom? E quando erramos o alvo, nós necessitamos de uma intervenção divina. Queridos, essa semana eu fiz uma pergunta
a uma pessoa que já foi evangélica, que já foi crente em Jesus, e ela está desviada, eu perguntei a ela, por que no capítulo 7, Adão e Eva se vestiram? E mais embaixo, eu acho que, deixa eu ver aqui, para não falar errado, no versículo 10, ele diz que estavam nus. Se no versículo 7 Adão mostrou sua habilidade e fez vestimentas para ele e para Eva, por que quando ele estava conversando com Deus, ele falou que estava nu? Amados, é aí que entra a intervenção divina, a necessidade do homem da intervenção divina na vida dele. Por quê? Porque Adão ele fez algo para cobrir o seu erro, para cobrir o seu desvio de conduta, seu desvio do caminho. Mas Deus ele tem algo muito maior para você. Aí Deus vai lá e faz um sacrifício de um animal que representa o sacrifício do Cordeiro imaculado na cruz do Calvário. Jesus, o nosso Yeshua, ele faz a representação para dizer a Adão e Eva: há necessidade de uma intervenção divina. Há uma necessidade de que eu faça algo por vocês. E ele já fez. Ele trouxe a remissão dos pecados através do sacrifício de Jesus naquela cruz. O perdão das faltas sobre condições de arrependimento, a remissão dos pecados torna-se possível pela expiação de Jesus Cristo. A pessoa obtém remissão dos pecados se tiver fé em Cristo. Então ele estava mostrando, olha, somente através do Cordeiro de Deus, do seu arrependimento, é que vai haver a salvação. Tá bom? Líder, entenda uma coisa, não transfira a sua responsabilidade, não use as suas habilidades e não faça com que o seu desvio de conduta venha fechar um ciclo, venha fechar uma célula, venha fechar um ponto em que se leva a palavra e a salvação de Jesus para as pessoas. Deus está esperando isso de você, arrependimento. Volte ao início. Volte ao início. É isso que Deus está precisando, que você tome uma posição. Queridos, eu vou colocar um louvor aqui. Olha só. Se Deus cantar essa canção para você. Deus está dizendo que você está sem tempo para Ele, que você não tem orado mais, que você não tem mais orado a Ele, que você tem colocado as suas prioridades no lugar das prioridades dele. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu vim a te encontrar, meu filho, no santo lugar. Olha só, nós estamos no mês de janeiro, no ano de 2023, ano do descanso que nós estamos vivendo, mas não é um descanso para relaxar, para poder tirar uma folga, para poder descansar o seu corpo físico. É um descanso em Deus. E nós temos um decreto esse mês que diz assim, ó: voltarei a ouvir a voz do Senhor, que virá ao meu encontro no momento em que eu estiver descansando em suas promessas e meditando em sua palavra. Obedecerei somente sua voz e não darei ouvidos à voz do tentador. Serei chamado de filho e o chamarei de pai. Senhor, neste momento, meu Pai, eu abençoo a vida de líderes, pastores que estão passando por dificuldades nesse momento, Senhor. Mas que o Senhor possa, meu Pai, no santo lugar, ir ao encontro deles e trazer paz, descanso para as suas almas.
que eles possam colocar suas prioridades depois das prioridades da sua obra, da sua casa, do seu ministério, e que o Senhor traga um renovo sobre a vida deles, que haja descanso nas suas promessas e que possa meditar na sua palavra. Obrigado por você estar aqui comigo. Deus te abençoe.